Olá, camaradas, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Felipe e essa é a nossa primeira aula da nossa série sobre macroeconomia kalekiana. Na aula de hoje, faremos uma breve introdução ao pensamento de Michel Kalecki. Inscreva-se no canal para acompanhar as próximas aulas. O link está na descrição, junto com a bibliografia, sugestões e citações utilizadas nessa aula. Esse e os demais vídeos do nosso curso terão como referência principal o livro Acumulação de Capital e Demanda Efetiva, do economista Jorge Miglioli. Essa e as referências secundárias utilizadas em cada aula estarão na descrição de cada vídeo. Michel Kalecki foi um economista marxista polonês com grandes contribuições à macroeconomia. Kalecki é dono de uma vasta obra. Escreveu tanto sobre economias capitalistas como sobre as economias socialistas. Aqui vamos dar ênfase ao seu pensamento sobre as economias capitalistas. Sua principal obra se chama Teoria da Dinâmica Econômica, que trata principalmente das economias capitalistas desenvolvidas. A análise de Kalecki sobre as economias capitalistas busca retomar e desenvolver o problema da realização da produção. Em 1936, Keynes publica sua principal obra, A Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, logo depois das primeiras publicações de Kalecki sobre o assunto, em 1933 e 1935. Esses dois autores chegaram a certas conclusões parecidas, analisando sob diferentes pontos de vista. Porém, Keynes era muito mais famoso e, por isso, Kalecki, mesmo tendo escrito seus trabalhos antes de Keynes e sob perspectiva diferente, passou a ser considerado como um keynesiano. Na teoria geral de Keynes, o problema da realização da produção passou a ser chamado de problema da demanda efetiva, e com isso, esse tema, que era típico da economia marxista, passou a ser visto como algo central e essencialmente característico da economia keynesiana. Kalecki retomou a questão do problema da realização, esboçado inicialmente por Marx, e incluiu as contribuições de Tugan Baranovski e Rosa Luxemburgo, e buscou desenvolvê-lo. Marx dizia que a realização da mais-valia depende dos gastos do capitalista com a acumulação de capital, o investimento, e com seu consumo pessoal. Essa noção constitui o ponto inicial das investigações de Kalecki. A partir disso, Kalecki nos mostra como os gastos dos capitalistas determinam não apenas o volume de lucros, mas também o montante de salários e o nível global da produção, da renda nacional. Com dada a capacidade produtiva da economia, são os investimentos, a acumulação de capital e o consumo dos capitalistas as variáveis elementares para explicar o nível global da renda. Kalecki irá analisar cada uma dessas variáveis e, com isso, irá desenvolver esse problema. Para compreender as contribuições de Kalecki para o estudo das economias capitalistas, é fundamental entender que há uma diferença básica entre as condições de criação da produção e as condições de realização da produção. Apesar da criação e realização conjuntamente fazerem parte do processo de produção, em seus momentos específicos apresentam diferentes condições. A criação depende essencialmente da capacidade produtiva da sociedade, o emprego da força de trabalho e dos meios de produção. Já a realização é explicada pelos motivos que levam a sociedade a adquirir os produtos criados. Ora, se considerarmos essa separação teórica das condições de criação, o lado da oferta do processo produtivo, e as condições de realização, o lado da demanda, podemos analisar as seguintes questões. Primeiro, com condições de demanda dada, quais são as determinantes da oferta? Segundo, dadas as condições de oferta, quais são os determinantes da demanda? O foco principal da obra de Marx foi a análise das condições de produção. Já Kalecki concentrou seus estudos na condição da realização, o lado da demanda do processo capitalista de reprodução, pois, para Kalecki, as condições de criação já foram suficientemente explicadas por Marx. Ora, o que Kalecki fez foi se aprofundar em uma outra face do processo produtivo, e não se opondo à teoria marxista.
Para Kalec, é o lado da demanda e não da oferta o principal obstáculo ao processo de acumulação nas economias capitalistas desenvolvidas. Dizia Kalec: em meu entender, o problema central do sistema capitalista de laissez-faire é o da demanda efetiva, isto é, de encontrar mercados para os seus produtos com plena utilização de recursos. Kalec sofreu fortes influências teóricas de Rosa Luxemburgo, que apresentava o mercado como o limite da acumulação de capital. A partir de suas próprias pesquisas e observações, Kalec concluiu que o principal obstáculo enfrentado pelas economias capitalistas desenvolvidas estava na insuficiência de demanda. O contexto histórico em que vivia era o da crise de 29, e, assim como Keynes, isso teve grande impacto sobre a sua obra. As economias capitalistas desenvolvidas raramente enfrentam problemas de escassez da força de trabalho e capital. Essas economias não entram em recessão ou crise por falta de recursos. Ora, se utilizassem plenamente seus equipamentos de capital, poderia absorver toda a força de trabalho disponível e, consequentemente, eliminar o desemprego, aumentar a produção e evitar as crises. Porém, na realidade, o capital instalado não é plenamente utilizado e a força de trabalho não é plenamente empregada. Perceba, não se trata de uma insuficiência da capacidade produtiva ou de escassez de recursos. Trata-se de algo muito mais complexo que isso. Dizia Kalec: o principal problema de uma economia capitalista desenvolvida é a adequação da demanda efetiva. Tal economia possui um equipamento de capital que mais ou menos se equipara à força de trabalho existente e, portanto, poderia gerar uma bem mais elevada renda per capita se seus recursos fossem plenamente utilizados. Isso, todavia, não é necessariamente o caso. E continua Kalec: de fato, é claro que para nós hoje em dia o problema da subutilização de recursos é, em certo sentido, inerente a uma economia capitalista desenvolvida, e que, pelo menos potencialmente, pode surgir a qualquer momento. Mas então você pode se perguntar: por que não há mercado? Por que o nível de demanda não é suficiente para absorver toda a produção que se poderia efetuar com todos os recursos disponíveis? E a resposta disso, segundo Kalec, está nos gastos do capitalista. Seus gastos com consumo e investimento são insuficientes, ou seja, estão abaixo do nível da capacidade produtiva que eles mesmos dispõem. Para Kalec, os gastos dos capitalistas têm um papel fundamental na dinâmica das economias capitalistas. Kalec vai focar seus esforços justamente para compreender essa dinâmica, as magnitudes atingidas em diferentes momentos pelos diferentes elementos que constituem a produção capitalista, lucros, salários, investimentos, etc. E também a variação dessas magnitudes ao longo do tempo. Em 1933, Kalec publica um trabalho chamado Comércio Internacional e Exportações Internas, que o autor tenta resolver o problema dos mercados externos da Rosa Luxemburgo, mostrando que também o saldo das exportações e o déficit orçamentário do governo determinam o volume total de lucros. Na nossa próxima aula, prosseguindo com o estudo do livro do Jorge Miglioli, vamos falar do esquema kaleciano de reprodução. Com isso, encerramos por aqui a nossa primeira aula. Peço que curta o vídeo e se inscreva no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.